Naquela época, né, eu era uma pessoa muito de consumo, principalmente de status. Então tudo que eu ganhava, automaticamente eu gastava. Qual é a origem? O que fez com que tivesse esse ímpeto de querer comprar? Eu sempre pensei que a minha marca pessoal poderia me levar a lugares. Eu brinco que tem episódios que aqui eu conto e aí virou meme da goiabada, né? Já que nós não tínhamos dinheiro para comprar chocolate, a gente comprava goiabada. Eu sempre fui um pouco minimalista com essas questões e hoje eu me sinto muito melhor consumindo menos. Por mais que o jeito que eu me visto hoje me traz o mesmo posicionamento que eu, estrategicamente, que eu tinha na época, será que se eu não tivesse te conhecido, a gente não tivesse mudado esse meu comportamento, será que eu iria... Desafios em relação à gestão financeira, provavelmente todos que estão aqui e escutam o podcast Mais Que Finanças já enfrentaram. E eu, como mentora, como pessoa que incentivo outras pessoas a terem uma boa gestão financeira, sempre sou aquela que realmente olha para as pessoas e sempre tem um entusiasmo de que, não, a gente tem um caminho, tem como mudar, é só instituindo novos hábitos, novas crenças que a mudança ela pode acontecer e essa mudança pode ser duradoura. E isso eu digo para você e isso eu disse para o meu marido há 18 anos atrás. Do que eu estou falando? Sim, hoje nós estamos em comemoração do nosso episódio número 100. Parece mentira, né? Mas hoje a gente já tem aí 100 episódios do podcast Mais Que Finanças. E eu fiquei pensando muito em como que eu poderia trazer um episódio diferente para que a gente fizesse essa comemoração. Pensamos, repensamos e aí decidimos fazer este episódio por 2 motivos. O primeiro é porque o Gui é o meu primeiro sucesso como pessoa a incentivar outras pessoas a melhorar a sua relação com o dinheiro, e nós vamos falar bastante sobre isso aqui. E segundo, porque se não fosse o Gui, não existiria o podcast Mais Que Finanças. Embora eu adore estudar, embora eu adore compartilhar conhecimento, eu tinha algumas entraves, né, de começar, de compartilhar conhecimento, principalmente na internet. E o meu grande apoiador sempre foi o meu esposo, o Guilherme. E então eu não poderia fazer esta comemoração do episódio número 100 sem que fosse, né, com outra pessoa, sem que fosse com ele. Então, pela primeira vez no episódio número 100, nós temos um convidado aqui no podcast Mais Que Finanças. Apresento a todos o famoso Gui, para quem já me acompanha há muito tempo, meu excelentíssimo marido. Seja muito bem-vindo ao podcast Mais Que Finanças. Muito obrigada por estar estreando também aqui um novo quadro que é com convidados. Não sei se vou seguir com convidados sempre, mas eu gostaria muito de fazer esse episódio comemorativo trazendo você, meu amor. Então, obrigada pela presença e por aceitar o convite. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, né, e completando, assim, 100 episódios e numa data tão especial para nós, né, até fico escutando tu falar, assim, fico até emocionado pensando... Eu disse para ele que ele não podia chorar. É que a gente começou do zero, né, então é legal, a gente vai falar sobre isso também, mas é legal ver que conseguimos conquistar o episódio número 100 e muitos outros vão vir. E muito obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser bem especial esse episódio e espero que todo mundo que esteja aqui nos assistindo também goste. Aí tire proveito, né? Desse bate-papo que a gente vai fazer. Apesar que estamos lá dos opostos da mesa, a gente está sempre juntos. Então seja muito bem-vindo ao podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas, um episódio novo com o objetivo de trazer o que há de mais novo na ciência dentro das finanças comportamentais de uma forma simples e aplicável na sua vida, para que você melhore a sua relação com o dinheiro e também melhore a sua vida, tenha mais bem-estar, seja mais feliz no final das contas. Então, como que vai funcionar esse nosso bate-papo aqui hoje? O que a gente vai falar? Como eu mencionei no início, o Gui foi meu primeiro case de sucesso, assim. A gente começou a namorar 18 anos atrás e o Gui tinha um comportamento com o dinheiro muito diferente do que tem hoje. E eu acho que muitas pessoas que escutam aqui passam por este desafio de realmente
por vezes, saber o que precisa fazer, mas não conseguir, né? E tantos outros desafios em relação a ter essa boa relação com o dinheiro. Então, nós vamos falar de como era o comportamento dele, né, antes, quais foram os estímulos e o que fez com que ele percebesse que realmente valia a pena fazer a mudança, quais foram as mudanças que ele implementou e, a partir dessas mudanças, quais foram os resultados que ele vem colhendo e o que ele percebe de benefícios em relação a isso. E, obviamente, um papo descontraído que deste roteiro pode sair várias outras coisas e a gente nem sabe para onde vai. Então, para começar, como que era o teu comportamento financeiro? Assim, como que há 18 anos atrás, quando nós começamos a namorar, eu com os meus 14 anos, não, eu tinha 13. A primeira vez foi 13 para 14, né? Então foi em fevereiro, foi um romance de carnaval. Foi um romance de Depois carnaval. de 8 meses, né? Deixo bem claro que fiquei 8 meses, como eu digo, eu fiz barro no carnaval. Lá no interior a gente fala isso, né? Tipo, eu fiz barro tentando conquistá-la, mas não foi tão fácil. Eu sou difícil, tá pensando o quê? Não foi tão fácil e fiquei 8 meses, né? Tentando essa paquera. E daí no carnaval a gente deu o primeiro beijo, né? Se eu não me engano foi dia 24 de fevereiro. 24 ou 26. Nós somos péssimos com datas. A gente sempre discute sobre isso. Mas é 24 ou 26 de fevereiro de 2006. 2006. 2006. E de lá pra cá a gente evoluiu muito como pessoas e também como estudiosos, vamos dizer assim. E o meu comportamento financeiro naquela época, né, eu tinha de 17 para 18, estava com a carteira de motorista, estava comprando minha primeira moto. Eu não sei por que tem essa coisa, né? Faz 18 anos, ainda mais no interior. Pra quem não sabe, o Guilherme é de uma cidade muito do interior do Rio Grande do Sul. É São Vicente do Sul, tem 8 mil habitantes. Então, acho que cidade do interior é muito mais essa coisa de fazer 18 anos, a gurizada tem que estar na rua dirigindo. Eu na época porque eu trabalhava também, né? Então eu já dirigia desde os meus 16, então na cidade lá, por ser uma cidade pequena, a gente comunicou à polícia, até inclusive meu pai me levou à polícia, falou, meu filho, se estiver dirigindo, ele está em trabalho, ele está trabalhando, como é uma cidade do interior... Só em cidade do interior para isso acontecer. Exatamente, daí se estiver fazendo bagunça pode prender, né? Ele falava isso. Então, foi bem legal, assim, porque para mim foi uma experiência interessante na época, porque eu estava dirigindo, então eu sempre gostei das regras e das leis, então sempre segui muito isso. E naquela época, fiz 18 anos e já fui buscar minha carteira de motorista para poder estar habilitado. E desde lá, né, naquela época, né, eu era uma pessoa muito de consumo, principalmente de status, né, de roupa boa, o carro tinha que estar bem limpo, a moto, né, na época era moto, então a moto limpa, sempre buscando um posicionamento, né, vamos dizer assim, de marca pessoal, né, eu digo que na minha família eu sempre busquei um destaque em questão de marca pessoal, assim, então eu sempre comprava roupas boas, marcas boas, então tudo que eu ganhava, automaticamente eu gastava. Eu não lembro em nenhum momento de ter gasto mais do que eu ganhava, só que ganhava 1.000, gastava 1.000. Só fazendo consórcio. Fiz um consórcio que era uma dívida que eu tinha, que era um consórcio da minha primeira moto. Então, foi um consumo, sempre fui consumista ali naquela época. Todo o meu salário eu gastava, inclusive para viajar para a TV, né? É verdade. Eu fazia viagens de moto a 80, 90 quilômetros de distância da minha cidade até a dela. Então, era o consumo que eu tinha, né? Presentes, que ela não gostava nada dos meus presentes. Teve uma vez que o Guilherme me deu um ursinho pela primeira vez. Aí ele me deu o segundo. Quando ele foi me dar o terceiro, eu disse assim, chega, né? Pelo amor de Deus, botar esses ursos na estante pra juntar pó, eu não preciso mais de urso. Aí acabou a história de presentes entre nós. Ela sempre foi muito direta, então... Eu sempre fui muito direta. Se um dia ela for direta com vocês aqui, tranquilo. É ela sendo ela. E dentro dessa questão de consumo, que como tu disseste, né? Não extrapolava as tuas condições, mas... não te permitia ter nenhum tipo de segurança. Tu consegue perceber alguma coisa que foi um motivador para que você realmente apresentasse esse padrão de comportamento? Qual é a origem, né? O que fez com que tivesse esse ímpeto de querer comprar, de querer, enfim...
Eu não tenho, assim, vagamente, na verdade, eu não tenho de certeza o que acontecia na época, né? Mas eu sempre pensei muito que, eu como sempre trabalhei desde os 8 anos, né? Então, desde os meus 8 anos trabalhando com meu pai, e eu sempre pensei que a minha marca pessoal poderia me levar a lugares e Mas tu já situações diferentes. pensava sobre isso com Sim. 18 anos? Sim, antes disso, né? Antes Antes disso, eu sempre busquei me vestir um pouco melhor, por mais que eu olhe as fotos de antigamente e ache um absurdo, mas eu sempre procurei me vestir melhor, ter um bom relacionamento com pessoas, porque eu sempre vi uma possibilidade de relacionamento de chegar onde que eu sempre pensei em chegar. Então, da mesma forma que eu te conquistei foi muito estratégico, né? Porque tu não... O Guilherme é muito estratégico. Porque ela não me dava bola nenhuma, né? Ela não queria saber de mim. O que eu fiz? Eu pensei, quem que eu posso trazer comigo nessa jornada? Conquistar. Fui lá e sentava com a minha sogra no trabalho dela todas as tardes, tomava um chimarrão com ela, ficava lá uma meia hora, conversava. Fui lá demonstrar pra ela quem eu verdadeiramente... Tu era um bom moço. Eu era um bom rapaz. Um bom partido. No interior tem isso, né? Exatamente. Então, demonstrei pra ela, né, as minhas reais intenções que eu tinha com a Gé, e desde lá foi vamos dizer assim, minha aliada ali na conquista, né? Que ela achou assim, olha, tu tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Na verdade eu não sabia, né? Mas eu disse que eu tinha. E daí ela disse, olha, ela é difícil, vocês têm certeza? Tenho certeza. Daí que ela me ajudou, ela falou, dá uma chance pra ele, conhece ele. Daí ela começou a trabalhar em cima disso contigo, né? Mas eu sempre busquei estar, assim, nesse relacionamento, então eu via uma possibilidade de me vestir bem. Então, essas vestimentas, da mesma forma, quando eu estava no mercado, se eu estivesse com boas vestimentas, eu conseguiria receber melhores as pessoas tinham uma pré-impressão melhor de mim. Eu era um moleque, né? Eu tinha 14, 15 anos, já estava trabalhando ali no setor de compras do mercado. Então, meio que eu já era um cargo superior, né? Por mais que tenha começado empacotando batata e cebola podre, né? Mas lá com meus 15, 16 anos eu já estava no setor de compras. E isso eu tinha um relacionamento muito grande com pessoas que faziam as vendas, marcas, indústrias. E isso fez com que eu tivesse um amadurecimento da mesma forma que hoje as pessoas usam barba. Dá uma imagem de mais sênior, e isso fez com que eu sempre me posicionei. Então, roupas boas, marcas, me vestia, procurava me vestir melhor para já ter essa intenção, né, de um todo, assim, não parecer que eu era um moleque. A gente diz que dentro da teoria de finanças comportamentais isso seria um consumo conspícuo, né? Nome bonito, mas é quando a gente realmente vai comprando pela posição social que aquilo dá e pelo status que aquilo dá realmente, que é como você mencionou. Só que o que a gente tem que cuidar, e isso está muito atrelado também à crença, né, a crença de adoração ao dinheiro, de status ao dinheiro, é que por vezes, primeiro, a gente compra muito além do que seria o necessário, sempre com essa justificativa de não, mas eu preciso, porque eu preciso me apresentar bem, porque eu preciso, e perde na segurança financeira, na estrutura, na longevidade, na liberdade. E paralelamente a isso, né, também por vezes tem algumas pessoas que vão começar, se perdurar esse padrão de comportamento, começa a sentir aquela sensação de vazio, aquela coisa que eu compro, eu tenho as melhores roupas, mas o que eu sou? E aí a pessoa começa a se sentir, né, assim, meio que se questionar, inclusive sua capacidade, sua autoestima. Então ela sempre está dependendo de coisas externas para que ela se sinta bem e para que ela tenha autoestima. Tu sentiu alguma coisa assim? Sentia nesse momento, assim? Ou com 18 anos isso ainda era muito longe? Não lembro de pensar sobre isso, de me sentir com baixa estima, mas sempre com autoestima, né? Ele é virginiano e ele tem um amor próprio um tanto quanto peculiar. É um amor próprio tanto leonino, vamos dizer assim. Eu disse... Pra quem gosta desse... Eu não entendo nada, mas as pessoas falam que o virginiano é
Metódico, organizado. organizado. Assim, e o leonino é um pouco mais Aí eu digo, dono de si. é quase um leonino artificial, mas é que é bem próximo também, né? 31 de agosto, né? O leonino termina em 22, que é a data do aniversário dos nossos pais, inclusive. Então, a nossa vida tinha que ser juntos, né? Meu pai faz aniversário na mesma data do pai dela, então os dois são leoninos, o último dia de leão. E tu tem esse... Não que a gente saiba muito de signo mesmo, até porque tem aquela máxima que signo, dentro do meio acadêmico, né? Que signo é um viés de confirmação. Ah, mas então ele é virginiano, mas é ascendente em leão, então as características de leão vão trazer... Por isso que ele é assim. Por isso que ele é assim, enfim. Mas então não tinha nada desse senso por trás. Agora assim. a gente conversando, até fiquei numa reflexão. Vamos fazer ele refletir. Enquanto tu falava, a questão de eu ter um consumo, se esse meu consumo, porque era no limite, né? Nunca sobrava R$5. E parcelas também, algumas, sempre né? parcelado, né? Não tinha o vício de comprar à vista. Que hoje é meio que um vício, né? Passar no débito e olhar, nossa, minha conta tá super saudável, não tem cartão de crédito para pagar. Então era um vício ter o parcelamento e não sobrava nada. Mas ao mesmo tempo, fiquei pensando que se eu não tivesse te conhecido, a gente não tivesse mudado esse meu comportamento, será que eu iria permanecer desencadear essa sensação dele? Forma? Porque assim, eu entendia que eu estar me posicionando com aquele status poderia me levar para uma situação melhor. Mas será que quando eu chegasse nessa situação melhor eu não continuaria com esse consumo e não... Porque hoje o que eu menos faço é comprar roupa. Então hoje eu tenho poucas roupas, mas todas iguais, né? Tipo camisetas pretas e azuis. Então você vai me ver de camiseta preta que nem essa aqui e azul. E é isso que eu faço. Não tá dando mais certo, vou lá e mudo, compro mais 3. E fico com aquelas 3 eternas, assim, calças, a mesma coisa. E antes eu tinha uma necessidade de comprar mais coisas do que eu realmente precisava. Então, se a gente for observar, eu sempre fui um pouco minimalista com essas questões e hoje eu me sinto muito melhor consumindo menos, né? Por mais que o jeito que eu me visto hoje me traz o mesmo posicionamento que eu estrategicamente que eu tinha na época, mas hoje eu consigo... hoje é mais bonito, né? É assim. Ele usava uns moletom, assim, uns... Era tudo Nike, Adidas, tudo isso. Vamos falar de investimentos antigamente. Não, vamos voltar para as finanças. Não, porque na verdade isso é muito real. O Gui tem um senso estético muito melhor do que eu. E hoje em dia quem me ajuda... Ela está vestida assim? Por causa que ele tá sempre assim, ele, amor, acho que isso aqui vai ficar muito bem. Eu não usava coletinhos, né? Aí ele, amor, acho que coletinho vai ficar muito... Quem eu vi foi a Cintia Chagas, né? Que ela tem me ajudado, inspirado. Me ajudado tanto no senso estético, porque eu acho ela um pouco parecida com a Gé, inclusive. Agora ela que me copiou meu cabelo. Só que ela cortou sozinha, apareceu. Não acredito. Foi ela que cortou. Sério? Eu não lembro direito. Não sei. Mas eu não sei das fofocas. Meu português eu tento melhorar, porque eu sou bem ruimzinho em português, mas eu tento melhorar com algumas dicas dela. Por isso que ela já falou hoje nos stories, até quem não viu, né? Mas eu tenho que chamar ela de minha mulher, não de minha esposa. Diz que é chique chamar de minha mulher. Quase me perdi no assunto. O que eu estava comentando? Sobre o consumo, né? Sobre o consumo, isso. E essa... Não, mas eu ia comentar alguma coisa que eu me perdi no meio das nossas conversas. Tu comentou que hoje eu me visto... Né, eu falei que eu me visto igual, com o mesmo propósito, e tu falou que eu me visto melhor hoje. Sim, Era pra só fazer esse adendo sobre o consumo. E sobre o fato de que melhorou, né, as escolhas. Qual tu acha que seria a consequência? Tu já mencionou um pouquinho, né, desse aspecto de talvez seguir comprando porque isso é muito real. Do ponto de vista de comportamento, se a gente estabelece um padrão, eu brinco que é uma caneta que encaixa, né? A tampa encaixa. Se eu já tenho um comportamento de estar sempre consumindo o limite do meu orçamento com 18 anos e eu não mudar o meu nível de consciência, não perceber que ao longo do tempo isso pode me gerar prejuízos e ir mantendo esse padrão de comportamento, é óbvio que eu vou ganhar muito mais com 20, com 30, com 40 anos e eu vou seguir no limite do orçamento. É o que eu sempre trago sobre o fato de que não é sobre o valor do dinheiro. Se tu não souber
lidar com pouco dinheiro, tu também não vai saber lidar com muito. Qual tu acha que seria a consequência desse padrão de comportamento, da manutenção desse padrão de comportamento para sua vida, e qual tu acha que teria sido o resultado, assim? Tu acha que tu teria a vida que tu tem hoje? Eu acredito que não. Isso é só para eu fazer ele dizer que eu sou a grande porta para o sucesso dele. Eu acredito que não, porque por isso que quando tu estava falando, eu estava refletindo, porque eu acho que é interessante a gente pensar, se você talvez esteja passando por essa situação, coloca um objetivo como uma meta. Se eu chegar em tal lugar, aqui eu tenho que já estabelecer que eu tenho que mudar esse comportamento, porque é gostoso, né? Tu se recompensar a todo momento, vou lá e faço compras, tu está sempre se presenteando. Então, a todo mês é maravilhoso, tá sempre se presenteando. Naquele momento era bom, mas se você conseguir atingir aquilo que tu estava esperando, será que a manutenção desse comportamento... Então eu acho que se eu permanecesse, com certeza não estaria como estou hoje. Inclusive, talvez até a nossa empresa não teríamos, né? Porque a gente começou com um recurso para que a gente pudesse manter a empresa por um bom tempo e que eu não tivesse também salário. Então foi uma situação que com certeza uma coisa iria levar a outra. Talvez eu teria bons relacionamentos, mas não como eu estou mas hoje. Mas o fato é que a forma com que tu te veste hoje, enfim, não limita em nada os relacionamentos, né? Hoje não. Eu digo que talvez eu não teria o que eu tenho hoje, mas permaneceria com bons relacionamentos. Entendi. Então, não que o relacionamento é pelas vestes, mas sim, né, eu acredito que o meio ajuda, né? Então, se a gente for observar até alguns livros falam sobre isso, né? Esteja com as 5 pessoas que tu espelha ali, né? Que tu gostaria de estar. Então, acho que eu penso um pouco parecido com essas questões dos livros que eles falam, mas sempre foi um pouco involuntário. Talvez, para quem acredita em evolução, talvez foi uma evolução do meu ser, do meu espírito. Mas o que despertou em ti, assim, essa... Por que tu já tá indo? O que despertou, Jéssica, né? É porque eu acho que, na realidade, assim, sendo bem sincera, né? Eu acho que eu não te dei opção. Uma coisa que eu acho que o que despertou, o que mudou a nossa vida foi a gente ter casado e ter vindo pra cá. Isso mudou muito a nossa vida, porque lá nós tínhamos os nossos pais. Então, não tô bem hoje, vou lá, pai, mãe, sogro, sogra, ajuda aqui. E a gente tinha casa pra morar, né? A gente não pagava aluguel. Morávamos no apartamento da sogra, né? Então, acabou que pra mim era super confortável. Eu só pagava as contas do mês, mas não precisava pagar aluguel e tinha uma casa pra morar. Casei, ganhei a filha e a casa. Maravilhoso. E a casa mobiliada com tudo, né? Não tivemos investimento nenhum. Então foi algo que era confortável. Mas quando nós viemos pra cá... Isso só para ir contextualizando, foi 2016 que a gente veio para Floripa. 2016 viemos para Florianópolis e a gente veio com a mão na frente e outra atrás. Né? Literalmente. Eu tinha 50% da empresa que eu vendi, né? Que eu tinha uma empresa, mas não era nada estrondoso, era 15 mil reais na época. A gente chegou aqui, já compramos um sofá, que era 2.500. Já quase acabamos a reserva. Investimos numa televisão, a televisão a gente ganhou, né? A gente comprou só o sofá. Só o e aí, na teoria, era para que esse dinheiro durasse, tipo, uma reserva de emergência. Exatamente. Era 15 mil, o Gui estava desempregado, eu tinha a bolsa do doutorado, que era 2.200, e os 15 mil ali, que pagamos o sofá, os gastos da mudança, o restinho era para ajudar, né? No final das contas era... Exatamente. E daí, quando nós viemos para cá, a gente não veio com nada... E a gente precisava pagar nossas contas. E eu acho que o que virou um pouco a chave foi que o meu salário eu não recebia, lembra? Sim. Porque eu tinha muito essa questão de consumo. Vamos nos permitir, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Eu tinha muito isso. Então, o meu salário, quando eu trabalhava... Mas deixa eu só contar uma outra parte da história. Aí, a gente... O pessoal vai reclamar que tá me interrompendo. É verdade. É sempre assim. Eu perguntei pra ele como é que vai ser e ele disse assim, não sei, tu vai me interromper. Mas aí, só pra dizer assim, a gente veio com essa condição
A empresa que o Guilherme tinha não deu certo, a gente acabou fechando. E esses 15 mil menos o sofá, que na teoria seria a reserva, a gente precisou usar esse dinheiro para pagar as dívidas da empresa para conseguir fechar a empresa. Portanto, no segundo mês, que na teoria nós teríamos reserva para nos manter até o Gui conseguir um emprego, isso não aconteceu. Então, no terceiro mês que eu consegui um emprego, né? O Gui conseguiu um emprego no terceiro mês, e aí esse dinheiro já não existia, porque a gente fechou a empresa, e aí a gente realmente começou do absoluto zero, com a conta com um zero, assim. E naquela época também, quando eu comecei Isso faz 8 anos. Quando eu comecei a trabalhar, foi na área contábil, então Não era uma área que era tua, né? Era uma área que eu não atuava, então foi uma área super nova, fui aceito numa empresa, foi muito legal, foi onde eu aprendi bastante, sou muito grato, inclusive, né, por tudo que me proporcionaram na época lá, né? E foi onde que eu comecei a minha carreira e hoje eu tenho a empresa, né, graças ao aprendizado também que eu tive lá e fui galgando sozinho ali também outras áreas. Mas quanto à mudança, eu acho que a nossa vinda para Florianópolis foi o divisor de águas. A gente viver como casal e nós aprendermos juntos a viver com personalidades diferentes. A minha e a tua, né? Então, eu acho tinha 23 e tu tinha... Tinha 28. É. E 28 e muito imaturo, se a gente for pensar, né? Na época, assim. Então, foi bem legal, assim. Eu acho que a gente cresceu muito e daí lá pra cá que eu comecei a ver a mudança que teve financeiramente. Mas foi faz há pouco tempo mesmo que a gente teve mais segurança quanto a isso. Mas até então nós sempre, né, fomos aprendendo a viver com pouco e eu acho que isso que foi o que virou a chave, porque esse pouco, por mais que a gente ganhasse mais, esse pouco era o fundamental e o essencial para a gente viver. Então a gente continuou vivendo com aquele pouco, ganhando mais, que daí que a gente começou a fazer a reserva, que a gente começou a ter o gostinho e muito mais gratificante do que eu consumir é ver a conta engordando. Hoje eu sou bem mão de Ele foi vaca. mordido pelo mosquitinho dos investimentos. Sou bem mão de vaca, muito mão de vaca. Mas então tu atribuiria, assim, essa mudança comportamental a esse adultecer, digamos assim? Em que sentido, né? Nós viemos pra cá, nós passamos a efetivamente assumir as nossas vidas, né? A gente não tinha mais pai e mãe por perto, a gente teve que lidar com todas essas situações que nós nunca tínhamos lidados, de passar por desafio mesmo, assim, de ir no supermercado e ter que saber quanto que nós ia ter que gastar no supermercado. Eu brinco que tem episódios que aqui eu conto e aí virou meme quase da goiabada, né? Já que nós não tínhamos dinheiro para comprar chocolate, a gente comprava goiabada. Tu acha que isso foi uma questão de autorresponsabilidade, de olhar e dizer assim, não, tá na hora da gente virar adulto e se virar na vida, e isso teve impacto para tua mudança comportamental? Eu não cheguei a pensar, nessa época eu não cheguei a pensar nisso. Nossa, agora eu preciso colocar o pé no freio e amadurecer quanto a isso. Na verdade foi a necessidade, né? Então, sempre dizem, no amor ou na dor. Foi na dor, porque a gente não tinha dinheiro. Financeiramente sobrava R$5 no final do mês. Então, para quem passa por isso, é muito interessante, inclusive, observar que é possível mudar, mas tu vai ter que viver nessa condição de pouco ou de falta até de dinheiro, inclusive quando tu estiver ganhando mais. Não já, agora eu já ganhei R$500 a mais ou R$200 a mais, agora eu vou mudar meu estilo de vida, agora eu vou comprar chocolate. Não, continua vivendo assim e esses 200 tu investe. Então eu acho que foi mais a necessidade, daí nessa necessidade eu comecei aos poucos conviver com uma pessoa muito interessante, fazendo doutorado, né, inteligentíssima, e estudando, né, vários artigos científicos, e isso vai validando, né, e uma pessoa interna, não externa. Então, como eu sempre fui um fã teu, eu sempre disse que eu acho que as pessoas precisam conhecer o teu conteúdo, o teu conhecimento, para que elas possam mudar também da mesma forma que aconteceu comigo. Eu demorei bastante tempo, porque São de Casa às vezes não faz milagre. E a Gé era uma pessoa que ela estudava para ser uma acadêmica. Então ela queria ser uma professora. Esse era o desejo dela, uma professora formal, que eu digo. Não que hoje ela continua sendo uma professora, só que não formal ali, né? E a academia formal acaba
pra mim, eu vou escutar GE só se eu for fazer uma pós ou uma aula de administração financeira dentro da universidade. Hoje não, hoje eu vejo muito mais do que apenas uma professora, porque né, tu ensina todos o comportamento do início ao fim ali. Isso... Tem um impacto direto na vida real, né? Exatamente, isso impactou. E vem me impactando todo momento, né? Eu venho aprendendo todos os dias, né? Escuto todo o podcast. O Gui escuta o podcast, coisa mais querida. E aí, esses dias, teve um podcast que eu estava mencionando sobre fatores exógenos, né? E endógenos, ou seja, fatores externos e internos. Aí ele, amor, aprendi uma palavra nova. E aí ele disse que aprendeu no podcast Mais Que Finanças, o melhor podcast que existe. Querido, ele escuta meu podcast de verdade. Eu acho que até escutar, além de eu aprender, a gente consegue... dialogar, né? E até mesmo verificar o que a gente pode melhorar para entregar mais para as pessoas. Então, para quem está assistindo, eu acho que não foi legal esse podcast. Quem sabe tu aborda dessa maneira, dê um exemplo mais prático, ou ele traga faz algum isso com exercício. bastante frequência. Então, da mesma forma que tu sempre foi crítico quando eu estou trabalhando, acho que é uma forma que a gente troca, né? A gente é sócio em duas empresas. Então, faz parte da gente ajudar a construção do outro. É muito legal isso, né? De a gente começar a olhar o histórico, né? Enfim, e hoje mesmo a gente está gravando aqui no estúdio, ainda não está tudo pronto, né? Mas passa um filme na cabeça de pensar 8 anos atrás, onde que a gente começou e o que a gente nutriu. E eu acho que, sem dúvida, tenho certeza, né? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores que propiciaram nós estarmos onde nós estamos hoje foi ter um cuidado com o dinheiro, assim, foi a gente olhar e dizer, vamos respeitar o dinheiro, vamos viver abaixo do que nós teríamos condições de viver, porque é isso que vai nos propiciar que a gente consiga investir, que a gente consiga crescer, que a gente consiga se desenvolver, e aqui estamos nós, né? Então, sem dúvida, eu acho que essa tua mudança comportamental foi um imprescindível para que a gente estivesse onde a gente está hoje. Antecipei já um assunto. Não, com certeza. Eu não tenho dúvidas disso, porque isso também teria impacto no teu psico. Né? Porque tu é uma pessoa muito rígida com tudo. Né? Principalmente com ela, não é nem rígida comigo, é rígida com ela. Então... eu estar bem faz ela parar de pensar como me ajudar, um exemplo. Então, isso psicologicamente ela consegue ter mais sinapses neurais para o crescimento de conhecimento. Não se preocupar comigo, se estressar que poderia estar faltando, que eu não vou conseguir arcar com as despesas de casa porque eu não estou me dedicando ao máximo. Então, são situações que automaticamente faço o teu ser, e por isso que hoje tu tá vivendo tua melhor fase, justamente por isso. Porque todas as coisas estão bem encaixadas e tu tem toda a liberdade hoje financeira, geográfica, de tudo, para que tu possa se dedicar ao melhor podcast de finanças comportamentais do mundo. E nesse processo de mudança, o que foi mais desafiador, assim? O que foi aquela coisa que tu olha assim, não, agora eu já sei o que eu preciso fazer, mas isso aqui ainda é muito difícil de fazer. O que foi um entrave, seja ele psicológico, seja ele ambiental, enfim? Eu acho que hoje, de dificuldade, eu não... Não, tenta pensar mais, assim, né? Lá no início, assim, quando tu precisou fazer essa mudança. Eu acho que Por exemplo, quando a gente veio pra cá que tu não recebia nem na tua conta. Sim, e, na verdade, a maior dificuldade pra mim foi me sentir homem. No sentido da minha masculinidade ali, de sustentar a casa. Eu não tava sustentando a nossa casa, que é um propósito que eu sempre tive, até já comentou hoje nos stories. Foi algo que, pra mim, quando a gente casou, eu falei, não, a casa, quem banca sou eu. Esse é o meu propósito como homem. Né, de dar segurança para o nosso lar, que a gente possa ter essa tranquilidade. E para mim, eu acho que isso foi o que mais me deixou até meio para baixo, assim. Né, como ser humano, como pessoa mesmo, eu não me sentia muito bem. Mas por que tu acha que foi um fator desafiador da mudança comportamental no sentido positivo? Assim, estava no processo de mudança comportamental, e aí isso foi desafiador? Explica melhor esse processo, assim. Na verdade, tu te coloca, no teu lugar.
né? Então, o que eu fiz? Nossa, eu não estou conseguindo sustentar a minha casa. O que eu preciso me dedicar mais para que eu possa conquistar esse objetivo que eu tinha como homem? Então, nessa transição que eu possa lembrar, é isso. Assim, Mas é aquela época, é que eu tô tentando não falar tanto, né? Porque na teoria eu não deveria falar tanto. Então é uma entrevista, eu cheguei no bate-papo. É um bate-papo. Quando a gente veio, né, e tu conseguiu o emprego, Fala o o que tu quer Gui, falar, o Gui não ganhava o salário na conta dele. Ah, sim. Assim, eu não falei, né? daí tu não comentou sobre isso, né? Eu comecei a trabalhar e ganhava R$1.300. Desses R$1.300 eu pedia já para depositar direto na conta dela. Né? Então, ela depositava já direto na conta, então eu não tinha acesso a dinheiro nenhum. Então, e o dinheiro ela também não tinha acesso, porque era só para pagar as contas, né? Nossas contas, aluguel, condomínio, água, luz, telefone, internet, tudo. Então, não sobrava nada mesmo. Então, foi uma fase que foi ruim. Então, foi por isso que eu tive esse sentimento, pensando em o que, né, teve um comportamento ali para mudança virar de chave, eu acho que pode ter sido isso. E viver sem dinheiro é ruim pra caramba, né? Eu acho que quem tá escutando também, se tiver passando por uma situação dessa, até mesmo ganha super bem, mas tá cheio de parcela, vive que nem eu e tu lá no começo. Naturalmente é o mesmo sentimento de, poxa, comecei o mês já não tem nada, como é que eu vou passar o mês? E vai virando uma bola de neve. Isso aí, o sentimento é péssimo, né? Uma palavra que ela usa, né? Péssimo, porque eu falo pra ela não dizer e eu disse. Então é um sentimento muito ruim, assim, eu não desejo pra ninguém esse sentimento, mas era algo que... O consumo não foi um grande desafio pra ti? Diminuir o nível de consumo? Não, na verdade, pra mim, eu acho que o consumo era mais o consumo, se a gente for pensar em comida. Né? Porque eu tenho uma tendência a engordar rápido e emagrecer rápido. Eu emagreço rápido, mas eu engordo rápido. Por quê? Porque eu gosto de massas, né? Pizza, hambúrguer. Eu gosto desse consumo. E esse consumo em Florianópolis é salgado, né? É pesado. Na época não dava. Então, na época nós não tínhamos... Nossa janta com os amigos, o que era? Cachorro quente. Então, cada um dava R$5, comprava salsicha, pão, milho, batata palha, tomate, cebola e fazia ali nós 5, né? 5. Que era eu, a Gé, a Ana e o Reninho e a Ana. Então nós 5, que a gente é do Rio Grande do Sul, viemos pra cá praticamente na mesma época ali, né? Muito próximos um do outro. E nós nos encontrávamos e jantávamos isso. Então era o nosso lazer de final de semana. Não tinha churrasco, não tinha nada. Então... Mas roupas tu não sentiu falta? Porque lá no início mencionou, né, que roupa era uma coisa que tu queria sempre comprar e tal. E não foi um... Falta eu não senti, porque quando eu vim eu tinha, né? Eu tinha roupas pra isso. Então não senti. Não teve aquela Esse dor do consumo tipo, não posso mais comprar. Até porque eu estava num ambiente estranho, né? E eu sou uma pessoa que... Usava uniforme também na época, também, né? Exato. Eu acho que isso também deve ter mudado. Na verdade eu me vestia muito bem. Eu tava sempre de camisa, calça social e sapato. A única coisa que a gente tinha que comprar era sapato. E cinto. E cinto. E o cinto gasta bem menos que um sapato, né? Inclusive eu usava um sapato que o dia de chuva eu molhava os pés, né? Porque ele era furado. Mas eu tinha sapato, era R$50, o sapato, lembra? Não, era bem mais caro o sapato. Não, o que eu comprava era R$50. Sapato? Que era daquela loja lá que... Não vamos fazer público, mas é uma loja que é um lojão que tu vai lá e Estúdio Z. Estúdio Z. Era horrível o conforto, mas ele até inclusive entrava água. Mas fazer o quê? Era R$50, na época a gente não tinha. Então, foi uma fase... Foi uma fase bem gostosa. Eu acho que isso dignifica e a gente dá valor. Então, não que, eu quero voltar essa fase para sentir gostosa. Não quero. Eu acho que foi uma fase que, para quem sabe lidar com isso, vai batalhar para sair dela. Então, como a gente sempre estudou, sempre teve apoio da nossa família... Né? O meu pai, por mais que ele tinha um supermercado, financeiramente a gente vivia com o giro do negócio. Mas, inclusive, quebrou, né? Por falta de gestão como um todo, porque nunca teve dinheiro e sempre foi vendo empréstimo, acabou. Ou seja, já vinha de família esse foi padrão. Foi um comportamento familiar. E nós mesmo, eu praticamente não sabia que, depois com mais velho, claro, mas não sabia que tinha essa situação possível de quebrar. Mas a gente vivia super bem. Então tinha um consumo superior, provavelmente, do que a gente tinha condição na época para nos viver, né? Então eu não passei dificuldade na minha família nunca.
Comia arroz com linguiça. Claro, pra mim era maravilhoso. Eu nunca senti que aquilo era por falta, né? Ainda mais nossa família é 6 Interior, pessoas. Né? Então a mesa cheia, era feliz, era alegre sempre, né? Todos estão vivos, inclusive. Mas a gente era uma família muito alegre, brincava, piadas ao meio-dia, então era muito legal. Então, se era só arroz e feijão, a gente tava dando risada. Sim. Então foi sempre. Então eu como criança não tenho nada de memória de falta, nossa, uma necessidade, não tinha o que comer. Podia ser uma comida super simples, mas arroz e feijão sempre teve, e carne. Ou linguiça na panela, coisa bem simples, barato, sim. Mas super, não lembro mesmo. Assim. Depois não passou essa dor de parar de comprar roupa, né? Não, e não tive esse momento, até talvez por causa disso, né? Sim, Minha família não tinha tanto, mas ao mesmo tempo a gente era muito feliz. Então eu sei, e assim, a gente sempre conversou sobre isso, né? Até sempre falava assim, pô, amor, dá valor, R$1. Você não valoriza o dinheiro. Eu sempre disse isso pra ela, porque era uma percepção que eu tinha dela. Inclusive, quando ela trabalhou, primeiro mês que ela trabalhou no posto, meu sogro tinha um posto de combustível, ela trabalhou, ela ganhou R$400, né? Um mês. Daí a primeira coisa que ela fez, ela queria comprar um tênis. Daí ela comprou o tênis, R$400, acabou um mês. O trabalho dela, nossa, é difícil. Dinheiro vale, né? Eu acho que eu sempre falava sobre isso contigo, né? Pô, amor, valoriza. É porque eu fui um tantinho mimadinha. Não mimada no sentido de mimada... De ter dinheiro à vontade. Né? E nem só em dinheiro, mas em outros sentidos, né? Mas eu sempre tive acesso às coisas, né? Meu pai e minha mãe sempre me deram uma ótima qualidade de vida e sempre priorizaram o estudo, educação, enfim. Então eu era um pouco descoladinha, digamos assim, É que o Gui sempre trabalhou, eu não. Eu estudava, era essa a prioridade lá em casa. O Gui começou a trabalhar com 8 anos. Então é por isso que ele tinha essa percepção de mim, que não dava valor. Mas é porque eu não trabalhava para ter o meu próprio dinheiro. E aí eu não percebia o esforço que era para conseguir comprar alguma coisa. Eu acho que isso é o ponto, né? Meu primeiro salário foi R$80 na época. O meu já foi 400. E dos 80 eu deixava 50% com o pai para aplicar. Isso é uma coisa que eu aplicava, né? Eu queria comprar minha moto com 18. Tu comprou a moto daí, né? Daí, em 10 anos eu consegui juntar R$2.000, que na época era uma moto, né? Uma coisa que eu acho que é bem legal disso tudo que você mencionou é o fato de que a gente juntou. Hoje em dia a gente não tem mais conta conjunta, a gente faz orçamento junto, mas mistura os dinheiros na planilha, mas cada um tem suas contas. Mas eu acho que é uma coisa legal para quem passa algum tipo de desafio, assim, que tá numa fase como nós já vivemos. Juntar de verdade o dinheiro faz diferença, porque R$20 faz diferença. Então, se ele gastasse na conta dele 20 e eu gastasse na minha 20, aqueles R$40 fariam muita diferença. Agora, os dois estando na mesma conta, isso minimizaria e minimizou, né, esses gastos que seriam gastinhos, mas que no somatório fariam diferença. Então, eu atribuo que o fato de naquela época nós termos juntado, talvez se nós não tivéssemos feito isso, a gente tivesse passado mais dificuldade ainda. Eu acho que desde que a gente veio pra cá, a gente já fazia isso e hoje a gente continua fazendo, a gente só não junta na mesma conta, né? Mas a gente faz o fechamento mensal, o que deixa um recurso pra mim pra eu gastar no que eu quiser, pra eu pagar as contas, pra eu investir. E da mesma forma pra ti. E o Gui investe o caixa 2 e eu investo o longo prazo. A gente chama de caixa 2 porque é um caixa que queria comprar o carro, caixa 2. Vamos viajar, caixa 2. Vamos tirar férias, vamos dar um presente pra alguém, tudo vem do caixa 2. Então esse é um caixinha que a gente vai construindo, que quando precisar a gente não tenha, vamos tirar da nossa reserva, vamos tirar disso. Não, tá lá pra que seja usado. Luxos só podem sair do caixa 2. Então, o dinheiro da Gé hoje é comprar roupas e investir. E claro que a saúde dela hoje ela acaba pra academia. Sim. Nós temos uma pessoa que vai lá em casa cozinhar. Uma cozinheira doméstica, é um pouco de tudo, né? Ela faz limpezas e cozinha. Então esse é o recurso que a Gé disponibiliza. O resto é investimento. Do que ela ganhar é investimento. Porque esse investimento é para nós. É uma reserva para o futuro. Então a gente está pensando no eu do futuro, né? E agora já indo para quais foram os comportamentos que você olha e diz assim, não, esses eu realmente mudei, e os resultados que esses comportamentos novos te trouxeram?
principalmente o que eu mudei foi aprender a investir e isso ser gratificante. É como se eu estivesse comprando uma roupa, hoje eu estou investindo. É muito mais gratificante, inclusive esse mês eu fiquei até um pouco triste. Até fiquei um pouco triste porque eu tinha uma expectativa, eu criei uma expectativa de colocar um recurso a mais do que eu já tinha colocado no Caixa 2. Eu criei uma expectativa, economizei, mas ao mesmo tempo a gente se deu uns luxos, né? A gente foi jantar fora, a gente fez outras coisas que tá tudo bem, aquele dinheiro já era para isso. Só que eu estava criando uma expectativa para que eu pudesse investir ainda mais. Então é meio viciante a questão do investimento. Então hoje eu vejo muito mais realizado conseguindo investir, conseguindo ter a nossa vida do jeito que ela está hoje, com nosso trabalho, dando tudo certo, as coisas podendo ser investidas. E eu acho que isso para mim é o que mais mudou a minha cabeça, foi valorizar o investimento, porque antes eu lembro, né, até um ano atrás isso aí mudou para mim, hoje foi 6 meses. Não, mas eu acho um pouco, lá, né? Antes de um ano atrás ali. Antes de comprar o carro, até porque quando tu comprou o carro, o carro, eu não queria nem comprar o carro porque eu teria que tirar do Caixa 2. Né? Então, mas pensando em questão de modificação, não faz muito tempo que eu mudei esse comportamento de ver o investimento como um benefício, como um presente, como algo merecedor meu. E sim, parece que eu sempre tive a necessidade de gastar o dinheiro como se eu não merecesse. E em consumo de roupa e essas outras coisas mudou também desde que nós viemos, né? Mudou. Hoje eu... Na verdade, ele tem dificuldade hoje de comprar algumas coisas. Mas eu tenho dificuldade, inclusive, olha só, a GEL faz todo o financeiro da empresa. E o financeiro da Plano empresa... A, né? Da Plano A. E tá tudo certo. Eu falei, precisamos comprar um aspirador de pó. E eu mandei um link do aspirador. O que você acha? Pode aprovar? Tá autorizado? E ela falou, tá autorizado, pode comprar. Já faz 3 semanas. É verdade. Comprei. Então, inclusive, eu tenho até uma dificuldade hoje de gastar. É algo que... Foi de um extremo ao outro. De um extremo ao outro. Então, eu tenho uma dificuldade por... Não sei porquê, inclusive. Vamos estudar. Mas é algo que eu não comprei o aspirador. E aí, se a gente for pensar, é uma dificuldade que eu tenho de... Porque, queira ou não queira, o aspirador, ele está dentro do orçamento da empresa? Sim. Perfeito. Foi autorizado pelo financeiro? Autorizado. O que acontece? Esse aspirador também vai ser uma distribuição de lucro para mim, para nós, né? Então, acaba que, seria dinheiro do Caixa 2. Eu tô tirando também da minha conta e da conta do Matheus, né? Que é o meu sócio. Então, acaba que isso também eu fico pensando, né, em como a gente pode reduzir as despesas da empresa para que a gente possa investir lá na frente. Eu penso que isso foi o que mais mudou a satisfação do investimento. Depois que a gente é picado pelo mosquitinho do investimento, vale a pena. Principalmente porque são juros compostos, né? Então, todo mês tu vê aquele dinheiro, se tu não colocar mais dinheiro lá, ele vai rendendo. Então, tu enxerga aquilo como um game, como um jogo, como que nem os bets da vida aí, não. Né? Que todo mundo, eu vou fazer um podcast falando sobre isso. Que todo mundo joga achando, vendo aquela situação, mas é que nem... Investimento não é jogo, fique tranquilo. Trade. Não é também bom. Vamos criar uma polêmica no podcast. E a tua qualidade de vida, assim, ter feito todas essas mudanças, como que tu percebe a tua qualidade de vida e o teu sucesso? Qualidade de vida hoje, eu digo que eu estou tendo esse ano. Porque até então a gente só trabalhou muito. Né? E a gente continua trabalhando muito. Mas em termos de qualidade de vida, eu vejo que hoje eu estou me permitindo a sair às 11 da manhã da empresa para ir na academia. Não contei isso para ninguém, isso que como que se diz? Não é spoiler, spoiler, sei lá. Tô fazendo jiu-jitsu, então eu tô no quinto treino, então é algo que eu sempre falei que eu gostaria de fazer e fui lá, experimentei, gostei muito, tô gostando, tô todo roxo, mas faz parte. Mas tô gostando do esporte, então isso
para mim é qualidade de vida, então eu estou me permitindo, então o que isso fez, o meu trabalho do Guilherme do passado está proporcionando para o Guilherme do presente hoje essa condição de qualidade de vida. E quero voltar a jogar tênis. Então são coisas que somente agora que eu estou me permitindo, né? Estou motivado para isso porque financeiramente a gente está conseguindo se permitir e ao mesmo tempo que a empresa hoje a gente consegue nos permitir que isso também seja possível. Mas e em termos assim de segurança, né, que eu digo, será que você teria condições de fazer isso e chegar nesse momento de ter segurança financeira, ter reserva, ter investimento de longo prazo, ter caixa 2, ter caixa 2, ter tudo isso e ter qualidade de vida, se o padrão que tinha lá 18 anos tivesse sido mantido? Não, acho que a gente nem estaria onde está, né? Como eu comentei, a gente não teria empresa, talvez tu seria servidora pública, né? E a gente teria uma limitação financeira. Então, acho que tudo isso seria muito possível. Seríamos felizes? Eu acredito que eu teria uma felicidade também igual, né? Mas, né, não tem como dizer assim, o que seria, mas eu, de certeza, não estaríamos como onde nós estamos hoje. Se eu permanecesse com o mesmo comportamento, de certeza absoluta. Absoluta, porque até eu falo, né? Eu estaria em São Vicente. Porque o meu sonho era levar a Gé para São Vicente e ela ser professora lá na Escola Federal, lá, que hoje também é um IFE, né? Um Instituto Federal. Então, esse era o meu objetivo, porque lá o município, o custo é baixíssimo, né? Então, tu tem uma condição para criar filho é maravilhoso, porque é tranquilo, só que daí hoje a gente só que a educação é péssima. Eu não diria péssima, né? É péssima. É baixa. Desculpa, eu estou falando péssimo, ele disse que não é para eu falar péssimo. Que péssimo é muito forte, né, amor? Né? Tá. Se a gente for pensar, a gente está desvalorizando os professores da cidade, não? É porque o nível, né? Não, na verdade é o nível que é baixo, né? Eu acho que a minha evolução até como ser humano, como profissional, quando a gente veio para cá foi totalmente diferente. Santa Maria também, é igual São Vicente, é melhor, mas é igual em termos de estrutura, então se a gente for pensar, eu acho que a mudança de cidade, Florianópolis me trouxe inputs, né? Condição de pensar fora da minha caixa. E eu sempre fui uma pessoa que fui empreendedora, então tu olhar a volta e ver as opções que tem e tu ficar na estagnação que tu está, não tem como. Então acho que ter vindo para Florianópolis e ter casado contigo, para mim foi a mudança da minha vida, com certeza. Eu sou o Guilherme que sou hoje, um empresário de sucesso, graças à minha esposa, com certeza ter a nossa cumplicidade. A nossa família e ter vindo para cá, com certeza. Eu perguntei porque muitos ficam às vezes com receio de abrir mão de consumo, porque dizem assim, mas eu vou viver pior, quando na verdade o fato de nós irmos, né, implementando essa mudança comportamental na tua estrutura de vida, fez com que hoje nós tivéssemos uma segurança, uma estrutura financeira que nós não teríamos se esse comportamento tivesse se mantido errado, né? Então, não é que você vai, quem está escutando e que por vezes está passando por alguma dificuldade assim de comprar mais, de viver fora do orçamento, nunca perceber que você está perdendo algo por diminuir esses consumos, quando na verdade é a redução desses consumos, desses gastos desnecessários que vão estar nutrindo a sua boa qualidade de vida. E aí, como o Gui mencionou, né, de estar podendo fazer várias coisas que antes não podia e hoje com uma tranquilidade enorme. Eu acho que o que eu brinco hoje eu acho que a gente tem sanidade mental e o dinheiro nos propicia essa sanidade mental que lá atrás a gente não tinha, né? E graças à nossa evolução, né, em busca disso. Né? Não adianta a gente, né, que é o que nem os mentorados da GE. Os mentorados, os futuros alunos da formação e tudo mais. Se você que está aí na sua casa e acha que está confortável, talvez um input pode fazer você pensar diferente, ter conhecimento sobre coisas que você nem imaginava que existe no mundo e ainda mudar a previsão da família, do contexto que tu está hoje, pode mudar totalmente de patamar, porque isso aconteceu com nós.
Né? Da mesma forma que a gente foi ganhando conhecimento com teus estudos, a gente foi melhorando gradativamente e isso aconteceu muito rápido. 4 anos. Se a gente for pensar da mudança, 4 anos é muito rápido. 4 anos. Há 4 anos atrás nós estávamos, não no absoluto zero, né? Porque eu já trabalhava, já era professora. Eu estava bem empregada, o Gui também estava bem empregado. Na época. Mas nós largamos tudo para recomeçar há 4 anos atrás de novo como empreendedores, né? Então, nossa estrutura de vida hoje, a Plano A, a JG, que são as nossas empresas, é 4 anos. Sim. Em 4 anos tudo mudou. E tem uma frase que tu fala muito, né? Tudo que vê é o que há. Tudo que a gente vê é o que há. Então, se hoje a gente está no momento de falta de dinheiro, o meu comportamento é de consumo, tô estressado, ou vou, sei lá, xinguei alguém, ou fui xingado e saio dali meio triste, vou lá e compro um cachorro quente, nossa, hoje eu mereço um cachorro quente, eu mereço uma pizza. E tu não tá sabendo por que tá acontecendo isso contigo, o que tu fala isso todos nos teus episódios, né? Então, se tu não está vendo isso, é o que há. Não vai buscar soluções, né? Então, a tua vida vai ser essa pro resto da vida, se tu não for buscar. Mas se tu estiver aqui assistindo todos os episódios da GE, que já é fantástico, já mudou a minha vida e pode mudar a tua também. Então, tá mudando a vida de muitas pessoas que estão assistindo aqui, né? Muitos relatos ali. Muitos relatos. Então, essa mudança na vida das pessoas vem pelo conhecimento. Então, se ela tá tendo a percepção que existe algo a mais que ela pode agregar, que ela pode mudar o comportamento dela, ela vai ser outra pessoa daqui para frente. Ela vai conseguir liquidar as dívidas, ela vai ver que aquele comportamento de consumo de comida, de roupa, de qualquer coisa, é por causa de um gatilho, é por causa de alguma situação que acontece na pessoa dela, no comportamento dela como um todo, e isso vai fazer com que ela consiga chegar onde que ela quer muito mais rápido, que é o que aconteceu com a gente. A gente teve esses inputs, fomos aprendendo e chegamos onde chegamos hoje pelo aprendizado. Então, acho que fazendo um merchan, inclusive, se você está gostando do podcast, não deixe de curtir aqui, né? E manda para alguém, né, que está numa situação e até dá como exemplo, né? Nós conseguimos mudar e mostrar que é possível. Né? A mudança é possível. Todo mundo... São poucas pessoas que... vão nascer com uma estrutura de vida. Chama, né? Nasceu em berço de ouro. Não é todo mundo que faz isso, são mínimas pessoas. Então, é possível começar de baixo e crescer com conhecimento. Que lindo! Então, se inscreva, curte, compartilhe. Ai, que bom. Era esses os tópicos, né, aos quais eu queria que a gente pudesse trazer, porque... Como o episódio 100, eu realmente tinha esse... Você já encerrou antes de nós encerrar no sentido eu acho que a gente pode continuar aqui, até a gente pode falar, inclusive, porque a gente não tem filhos, né? Meu Deus! Porque, né, eu acho que é importante a gente falar pra todo mundo aqui, né, episódio 100, eu acho que é importante a gente deixar até registrado isso, porque depois nossos filhos vão ver por que a mamãe não quis ter filho, né? Então, eu acho que é importante, né? A gente não é que eu não quis, ainda não tá na hora. E por que não tá na hora? Porque a gente tá sempre... Assim, eu brinco, porque eu desde que casei, eu quero ser pai, né? Eu sempre falei, quero ter filho. Só que hoje, se a gente tiver filho hoje, não é nas condições que a gente gostaria. E todo mundo fala assim, vocês nunca vão estar prontos para ter filhos. Mas eu acho que nós estaremos prontos para ter filho quando a gente tiver filho. Sim. Porque essa situação de tranquilidade é algo que a gente sempre vem buscando. Então a gente quer estar com uma carga de trabalho menor. Isso eu acho que é o que não é nem a questão financeira. Também tem, porque hoje a gente quer colocar o filho na melhor escola, a gente quer colocar o filho no jiu-jitsu. E tudo vai levar a ter despesas financeiras. Vai aumentar o nosso custo de vida, né? Vai aumentar o custo de vida, exatamente. Então, o que a gente mais quer, que é o que hoje eu e a gente tem, é tempo de qualidade, a gente quer ter tempo de qualidade com nossos filhos. Só que a gente está ainda numa crescente que exige muito de nós. De empreendedores que exige muito da gente. Então, hoje a gente não tem filho, não porque eu não quero, e sim porque ela não quer.
E sim porque ela não quer. Mas a gente, né, a gente tá com um trabalho muito IAGE, né? Meu Deus. É bom que ele cutuca e alivia, cutuca e alivia. Faz parte, né? Eu acho que a gente tem que colocar inputs, né? Da mesma forma que eu aprendi a economizar, eu coloco inputs na cabeça dela. Mamãe, já pensou ela acordar de manhã cedo, ter um bebezinho ali chamando de mamãe? Nossa, isso não é maravilhoso. Pra mim vai ser realizador. Então acho que é só um input. A gente vai colocando input, que demorou 4 anos pra eu mudar de vida, né? Em questão de comportamental. A gente tá casado há 10. Então... 2 anos aí tá bom, né, amor? 2 anos tá nascendo. Isso aí daria um episódio inteiro. Daria um pedindo episódio. pra você Não, que eu disse que tu já tinha concluído o raciocínio, né? É porque o meu objetivo no episódio 100, e como é um episódio comemorativo, era justamente trazer uma história, e é legal que seja a nossa história, mas poderia ser uma outra história, para mostrar que sempre é possível mudar. Que a gente, há 8 anos atrás, recomeçou tudo quando a gente veio para cá, passou vários desafios, e há 4 anos nós recomeçamos de novo quando nós decidimos empreender. E hoje nós temos uma qualidade de vida excepcional nessa construção, muito fruto dos comportamentos que nós empregamos. E como empresa, nós também saímos do zero, nas 2 empresas. E tiramos elas do absoluto zero num quartinho que nós... Bem planejado. Bem planejado sempre, né? Num quartinho que nós estávamos. Então, era para trazer no episódio 100 um incentivo para mostrar que eu trago muito conteúdo técnico que vai te ajudar, mas também trazer uma prova real, e melhor que seja a nossa, de que é possível sim fazer mudanças muito grandes nas nossas vidas. Nós não somos condicionados a passar o resto da vida na mesma condição. Se a gente conseguir perceber os nossos desafios e diariamente estar dispostos a enfrentá-los, nós sim vamos conseguir construir um futuro diferente. Ai, que bonito! Agora eu pensei, sabe o que a gente pode colocar no título? A gente não pensou no título do episódio. A gente ainda não pensou no título, Mas o que a gente pode colocar é episódio 100, sem esforço, sem recompensa. Sem recompensa. É verdade, é verdade. Fiquei pensando nisso agora. O meu marqueteiro. Mas é verdade, a gente estava falando sobre isso, né? Que se eu não me esforçasse, se eu não me dedicasse, se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse feito sem inputs, sem conhecimento, sem estudo, não... eu estaria onde eu estava antes. Então, sem mudança de vida. É isso. Muitíssimo obrigada pela sua presença, ilustríssimo. Eu que agradeço, até aproveitando, né? Já que ela não me apresentou inicialmente. Ai, nem eu, nem porque ela fala sempre o Gui, agora que eu lembrei. Ela fala do Gui sempre no episódio, né? Mas eu sou o Guilherme Zucchetto. Meu Deus, amor, que gafe! Sou contador, sou administrador, especialista em direito tributário. E sou sócio fundador da Plano A Contabilidade, uma empresa de contabilidade voltada para atender o mercado de infoprodutores e coprodutores. Então, eu, a Gé e o Matheus, a gente faz parte aí desse projeto que é fantástico. E também sócio da minha esposa, né, da minha mulher, na JG Treinamento, que é a empresa que é mais finanças, todos os cursos delas, as minhas consultorias, os meus cursos, é mais voltado para treinamento mesmo como um todo. Tanto da parte dela, do conhecimento dela, quanto a minha para contadores. Então, isso mesmo. Então é isso. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, né? Quem quiser te encontrar, te encontra como? @Guilherme Zucchetto em todas as redes. Guilherme Zucchetto, Zucchetto com QETTO. Neste momento, inclusive, enquanto a gente encerra, a Pituca já está pedindo comida, está aqui embaixo da mesa. A Pituca também quer fazer participações. Já que é o episódio 100, tu quer fazer participação, Pitu? Vem cá. Vem cá. Vem. Ela vai com o Gui. Ela puxa o saco do Guilherme. Olha, essa aqui é a Pituca. Pra quem nunca tinha visto a Pituca, essa é a Pitu que também quis vir fazer a participação dela no nosso episódio número 100. Então, toda a família, né? Toda a família. A Pituzinha. Nosso bebê, nossa companheira de sempre. Há 10 anos, a gente casou e no mesmo ano a gente pegou a Pituzinha. A Pituzinha já tem 10 anos conosco. Né, Pituca? Desde agosto foi meu presente de aniversário. É verdade. Meu muito obrigada de coração. Espero que você tenha gostado desse episódio número 100, um episódio diferente, mas feito com todo amor e carinho pela nossa família, para mostrar para você que é possível sim fazer esta mudança e chegar onde você deseja.
Muito obrigada mais uma vez, meu amor. Foi um prazer ter esse bate-papo. Nem sei quanto tempo nós estamos falando, provavelmente mais do que o normal. Um prazer enorme ter aqui. Eu que agradeço, obrigado mesmo e espero ter contribuído aí pro teu podcast. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu acho que é uma inspiração, para nós é uma inspiração ver a nossa construção. Espero que tenha sido para você também. A gente fala um pouquinho sobre o que aconteceu comigo, né, com nós, conosco, né? Conosco, em toda essa trajetória. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você esteja até aqui no final. E a gente se vê aí, talvez, numa outra oportunidade. Esperar um convite novamente. Obrigada, meu amor. Obrigado, meu lindo. Obrigada. Até a próxima semana.